segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14 ao 17, ou até o último versículo desse capítulo. São apenas 4 versículos. E eu gostaria, fique tranquilo que eu vou falar dentro do tempo que me foi facultado, que como são apenas 4 versículos, eu vou ler e pediria a sua gentileza para que, como que um coral, todos repetissem o texto. Amém? Muito bem. Assim diz o texto sagrado: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, diga, por meio de nós, muito bem, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. 1, 2, 3. Manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Muito bem. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. E amém. Podem tomar assento. Muito obrigado. Quero parabenizá-los pelo tema. Dizia aqui com o companheiro pastor Francisco, que riqueza esse texto bíblico e, consequentemente, este tema. Enquanto meditava nesta palavra, Deus me deu alguma coisa para transmitir aos irmãos. Na minha fala inicial, devo dizer que tenho dito reiteradamente que a Bíblia Sagrada, desde o Antigo até o Novo Testamento, ela é repleta de metáforas, ou seja, símbolos, que são usados por inspiração divina para que as pessoas tenham a facilidade ou menos dificuldade de entender o que o Todo-Poderoso, o Criador, quer comunicar à sua criatura. Então não tem complicação com a Bíblia, não tem complicação com o Evangelho. O Evangelho é muito simples, mas olhe, pense numa coisa simples, é o Evangelho, porém ele é o poder de Deus. E não é aceito nem pela razão, nem tampouco pela lógica. Só que tem uma coisa: quando alguém aceita o Evangelho, que ele tem que ser aceito pela fé, a pessoa chega a 2 conclusões: que o Evangelho, ele tem razão e tem lógica. Esta é a grande verdade. Mas o Evangelho é simples, complicadas são as pessoas. E como tais, querem também complicar o Evangelho. Mas o Evangelho, repito,
é descomplicado. Jesus foi um grande exemplo disso, usou muitas parábolas. Em todo o seu discurso, ele propunha ali uma parábola para fazer com que as pessoas entendessem a sua mensagem, a sua doutrina, enfim. Para quê? Para que se fizesse compreender desde o mais simples agricultor até o professor da universidade. Esta palavra é o poder de Deus, tanto para o mais humilde, como o que se considera maior. Ela pode passar por qualquer faculdade. Um outro dia eu ouvia um irmão falando numa faculdade, dando um discurso na faculdade, e falava sobre essa questão da Bíblia. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa, uma sabedoria daquela só Deus para dar, e mostrar a eficiência, o que a Bíblia tem a ensinar, e que ela é a palavra de Deus. Ela simplesmente não contém, ela é a palavra de Deus. Tudo que você sabe que existe no mundo, tudo que você sabe sobre o diabo, tudo que você sabe contra aqueles que se levantaram contra a palavra de Deus, como também em relação àqueles que apoiaram a palavra de Deus, tudo está aqui, porque a palavra de Deus revela. Está aqui. E tem uma outra coisa que eu acho empolgante nas Sagradas Escrituras, é que aqui, quando alguém comete um erro aí na sociedade, com especialidade nas altas camadas da sociedade, se faz o possível para se esconder aquilo. Por quê? Porque é uma pessoa importante, porque se for falar que ela fez isso, não é, vai ser um escândalo, aquela coisa toda. Na Bíblia, não. Quando alguém fez alguma coisa digna, diante da sociedade, diante do povo, diante de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é categórica em afirmar: tal rei, tal pessoa fez o que era reto diante do Senhor. Mas quando alguém fez tudo ao contrário, errou, provocou escândalo, a Bíblia Sagrada também é autêntica. Não importa quem, tal rei, e ainda dá o nome, fulano de tal, não fez o que era digno, olha só, diante do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Este é o perfume verdadeiro, que ele é colocado como ele é, e não como eu gostaria que ele fosse. Amém? Eu notei aqui algumas coisas, porque a idade não comporta mais ficar falando tudo aqui, esperando aqui, né? Então eu estou obedecendo aquilo que o Senhor disse a João: o que vê, escreve. Está tudo certo. Então, no texto que foi escolhido como referência para o tema desse congresso, o apóstolo Paulo não foge à regra dessas metáforas, de expor estas metáforas, não é? Quando ele propôs algumas metáforas ou símbolos aqui nesse texto, para fazer a igreja entender o quanto é importante a sua missão. Você não é crente por acaso, não, irmãos. Além de ser salvo na pessoa de Jesus Cristo, você tem uma missão importante aqui na face da terra, e nós encontramos isto em todo o Novo Testamento. Observem bem. Então, é o propósito do texto mostrar o quanto é importante a missão da igreja como propagadora da palavra de Deus. Porque se a igreja, ao mundo, porque se a igreja não o fizer, ninguém mais o fará, meu prezado irmão. Não fique esperando que o vizinho ali, que não é crente, o outro lá, não vai falar, não. Ou você fala, ou ninguém fala. Um outro dia eu perguntei num supermercado para algumas pessoas, ou numa farmácia: você é crente? Não. Você é? Não. Você é? Não. Você ora? Não.
Você ora? Não. Você ora? Não. Então eu tenho que orar. Porque se você não ora, ela não ora, e como é que vai, para onde que vai o mundo? Eu tenho, pelo menos eu que orar, inclusive por vocês, para ver se vocês se convertem. Aleluia! Porque essa é a minha missão. E tem outra coisa. Eu não fico feliz da vida quando chego num determinado lugar para dizer que sou crente. É isso? Não. Para dizer que sou pastor, mesmo porque pastor não está em alta. Mas eu fico muito feliz quando eu digo que sou crente. E eu costumo dizer o seguinte, e eu acho que eu até já tenho dito isso aqui, porque para ser pastor, primeiramente tem que ser crente. Tem muitos por aí que não são crentes, mas precisa ser. E graças a Deus que eu sou crente. Ao lado da minha casa tem uma pizzaria, bem no pé, do lado do prédio. Eu cheguei ali, comprar alguma coisa. A moça perguntou, o senhor é pastor? Porque eu tenho cara de pastor? Não, é que já me falaram que tem um pastor aí no prédio e um bom pastor. Ou então eu sou. Aleluia! Se ela dissesse que era um mau pastor, irmão, ia ser difícil, né? Eu digo, acho que você está equivocada. Aleluia! Ah, meu irmão, deixe-me dizer uma coisa. Eu ia dizer isso um pouquinho mais na frente, mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte. Existem muitas igrejas que não se faz como o perfume exalar a sua mensagem como o perfume de Cristo. E o que o apóstolo está chamando aqui de perfume dele, diz que é o seu conhecimento. Então eu tenho a responsabilidade, eu que fui esclarecido sobre o conhecimento de Deus, de fazer as outras pessoas também conhecidas ou conhecerem a palavra de Deus. É minha responsabilidade, certo? Mas muitas igrejas não estão fazendo. E vamos tomar cuidado para que a gente não entre pelo mesmo caminho também. Esta é a grande realidade. Vou dizer uma coisa pesada aqui nesta noite. Aí você pergunta, e hoje é culto de doutrina, pastor? Eu digo, e eu sei lá, todo dia é culto de doutrina. Não tinha um dia de culto de doutrina de Jesus, todo dia era dia de culto de doutrina. Vejam bem, olha só. Existe muitas igrejas que seus pastores, ou igreja que o seu pastor, ele não é um bom pastor, ele é um pastor bom. Existe uma diferença entre o bom pastor e o pastor bom. Jesus é o bom pastor. E o pastor bom é aquele que deixa o povo à vontade, não reclama nada de ninguém, que é isso que muita gente quer, e acha que está na igreja certa, não quer ser incomodada. Olha só. Então o pastor não incomoda a ninguém, porque ele é um pastor bom. Deus não colocou pastor bom sobre a igreja. Ele colocou bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha só.
Então, aquele pastor que tem cuidado aqui, tem cuidado ali, na orquestra, como é que o povo está se comportando, como é que está trajando, como é que está orando, está buscando a Deus, está vindo ao culto, não está vindo ao culto, está preocupado. Oi, mamãe, por que você não tem vindo à escola dominical? Oh, mas o pastor não sai do meu pé. Ele está cuidando de você, prezado. Está cuidando de você, minha prezada. É função dele. Mas tem gente, eu vou aqui falar com a ala feminina nesse quesito aqui, tá? Não quer dizer que a ala masculina está pingando santidade, não. Veja bem, mas isso que eu vou dizer aqui, de vez em quando, se localiza na ala feminina, pastor Sérgio. Chega a senhora ou senhorita, e o pastor diz para alguém, ou sua esposa, conversa com aquela irmã, para ela usar um pouquinho mais de pano, para cobrir o que está exposto, porque aqui é a igreja. Ai, meu Deus, que missão. Aí vai lá conversar com ela. Quando chega lá, o pastor não tem nada a ver com a minha vida. Na minha vida quem manda sou eu. E às vezes até a família inteira, o pai de família diz, o pastor cuida da família dele, quem cuida da minha família cuida eu. Deixa eu dizer uma coisa para você, o pastor, ele cuida da família dele e cuida da sua família, porque ele foi chamado para isso. Tem coisas que é o pastor que vai ter que fazer, que você não tem como fazer. É o pastor que vai ter que fazer. Às vezes até atos disciplinares. Quer exalar cheiro de Cristo, amados irmãos? Obedece à doutrina. Obedece o conhecimento de Deus. Senão não vai acontecer nada. Aí o pessoal chega para aquele irmão e fala... E isto que eu vou dizer aqui é uma coisa que tem que ser até discutido nas famílias, sabe? Escuta, fulano, será que a gente está se comportando bem para ir para a igreja? Será que está tudo certo conosco? Que cheiro é que nós estamos exalando realmente? Imagina o senhor, chega aquela senhora ou senhorita com uma tal de uma vestimenta que está na moda. Tomara que caia. Tomara que caia não, irmão. Já caiu, prezado. Já caiu, não tem mais o que cair. Tem agora que cobrir mesmo. Bom, eu não ia por aí, mas já que mandou eu ir por aqui. Então, ele diz assim, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifestar em todo lugar, não importa onde que é. Aí não é que é a faculdade, então aí está precisando. Aí está precisando. Não, mas aqui está cheio de mestre, que inclusive aqui a gente tem matéria de teologia, mas não é igual a nossa. Tem que ser igual essa, tem que ter o mesmo cheiro. Tem que ter o mesmo cheiro. Eu não estou dizendo dos costumes simplesmente. Eu coloquei aqui costume aqui somente para abrir a discussão da coisa. Mas na realidade existem muitas coisas que faz parte da doutrina propriamente dita e que muita gente não está fazendo. Imagine uma pessoa, hoje a internet é uma coisa necessária, não se faz nada sem internet. A igreja precisa de internet, a igreja precisa de se modernizar nessa questão eletrônica e tal. Mas, diga comigo, a igreja pode se modernizar. Precisa se modernizar. Mas não pode se mundanizar. Isso é diferente.
Veja que em apenas 4 versículos que foram os versículos que nós lemos, os irmãos repetiram, o apóstolo Paulo mostra que fazer conhecida a palavra de Deus é ocupar o patamar mais elevado do triunfo cristão. Fazer o mundo conhecer a palavra de Deus. Isso é prioridade da igreja. Aliás, a igreja tem 3 prioridades, mas eu quero falar dessa primeira prioridade. Não tenho como falar das outras, porque senão eu vou ficar aqui até meia-noite. Vejam bem, os irmãos estão entendendo? Amém, muito bem, graças a Deus. Aí então, veja bem, por que foi que ele usou estas metáforas que estão nesses versículos seguintes, depois do versículo 14 aqui? Exatamente, meu prezado irmão, porque ele era um exímio conhecedor de como um exército ou o exército romano procedia quando ia para uma batalha e vencia ou triunfava sobre os seus inimigos, sobre o exército inimigo. Ele conhecia muito bem, depois que a batalha acontecia e que esse exército retornava, qual era o procedimento? E eu vou lhe dizer aqui. O general, adentrando a cidade, todo mundo já tinha conhecimento de que o exército triunfou. Foi vitorioso. Lá vem o comandante da tropa, com todos os seus soldados, e adentrando a cidade, eles traziam um troféu com eles. Sabe que troféu que era? Os prisioneiros de guerra, acorrentados um ao outro pelo pescoço, e vinha aquela corrente puxando aquela fila de homens derrotados. Irmão, lute até a última consequência para não deixar o inimigo colocar corrente no teu pescoço. Esta é uma cláusula pétrea. Estou falando aqui uma linguagem jurídica, né? Eu não sou advogado nem nada, mas tudo bem. Acho que eu acertei. Então, veja bem, não pode ser mudada essa situação. Vejam bem, toda a cidade já tinha conhecimento que o exército venceu, repito, e todas as ruas, toda a rua por onde o exército deveria, ou a tropa deveria passar, de um lado, do outro, muita gente pronta para aplaudir o exército, aplaudir os vitoriosos. Incensos sendo queimados de ponta a ponta e exalando aquele cheiro de vitória. Paulo sabia de tudo isso. Vitória. E o batalhão, a passos firmes, passando, sendo aplaudido. Ai, meu Deus, não vejo o dia do arrebatamento da igreja. Triunfante. Isso não é melhor, irmãos, do que pegar um carro e colocar atrás assim. Foi Deus que me deu. Ninguém vai dizer que foi o diabo que deu, vai dizer que foi Deus que deu. Isso propaga algum perfume? Isso propaga algum conhecimento? Isso propaga alguma coisa que vinha mexer com o coração das pessoas, com o mundo?
Não tenho nada contra a sua placa atrás do carro, mas o que eu quero dizer é que no carro de um crente deveria ter lá pelo menos Jesus salva. No mínimo. Ou não tem nada, já que é para colocar, eu recebi como presente de Jeová. Isso não vai, irmão. Não vai. Olha, aí Paulo diz o seguinte, meus amados irmãos, eu frisei o 14, né? Aí, mais na frente, ele disse no versículo seguinte, olha o que ele disse, no versículo número 15, falei sobre o 14, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, versículo 16, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Quer dizer, quem é capaz de entender? Sabe o que ele queria dizer? Parece uma expressão um tanto acadêmica do apóstolo aqui, né? Mas eu vou explicar. Ele estava dizendo o seguinte, que enquanto a população estava queimando incenso, para que o cheiro da vitória exalasse, todo o pelotão se alegrava, a comunidade se alegrava, aquela alegria tomava conta do povo. Aquele mesmo incenso era sentido pelos prisioneiros, eles também tinham nariz. Eles tinham nariz também. Sentia aquele cheiro. Mas, lamentavelmente, Paulo está dizendo, para este, era cheiro de morte para a morte, porque o prisioneiro tinha a certeza de que aquele incenso significava para eles, depois, morte. Enquanto, para os vitoriosos, significava vida para vida, porque foram vitoriosos. É isso que Paulo está dizendo. Meus irmãos, que coisa maravilhosa é triunfar na obra de Deus. Eu não vou dizer lamentavelmente, porque senão a gente vai atribuir a Deus uma injustiça e não é. Mas perdemos nesta crise, nesta batalha dessa pandemia, muitos homens e mulheres de Deus. Eu estava contando assim, irmão, por alto, pastores, amigos, pessoas, fora os que eram de outros lugares, que a gente não teve assim uma amizade tão próxima. Mais de 30 pregadores, ensinadores, bons ensinadores, foram. E de repente, eu estava na fila, 2 anos atrás, na fila também. Se eu via os outros irem, eu seria melhor do que eles? Internado. Tem gente que falsifica a informação da disciplina, da medicina. Da medicina. Então, chego ruim no hospital, sentindo mal. Alguém, médico, aperta aqui, aperta lá, põe um aparelho aqui, aparelho aqui. Não, está tudo bem. Pulmão tá bom, pulmão tá bom. Pulmão tá bom. Mas eu vou pedir para você fazer um exame. Aí na clínica tal, não sei o que, tal, vai demorar alguns dias. Quando cheguei em casa, a minha filha, por isso que é bom ter filho, né, irmão? A minha filha disse, pai, o negócio é o seguinte,
Vai demorar 4 dias para esse exame. Eu sendo o senhor, e agora o senhor tem plano de saúde, vai agora, mandar agora fazer o exame. Quando eu cheguei, irmão, fez o exame, disse, o senhor vai ficar internado, viu? Ué, internado por quê? 50% comprometido, pulmão. Gente com 30% já estava indo para intubação, irmãos. Uma batalha que precisava ser vencida e eu não tinha como. Mas uma coisa eu tinha certeza. Um exército de homens e mulheres orando, buscando. Não era porque se partisse teria sido um miserável, não. É porque se partir vai fazer falta aqui. Deixa eu dizer uma coisa aqui, irmãos. Normalmente, você pode até dizer assim, o senhor está sendo muito presunçoso. Eu quero saber o que é que eu estou sendo, eu quero saber que eu estou aqui. Eu costumo dizer que ninguém é insubstituível. E você concorda comigo? Sim ou não? Ninguém é insubstituível. Só que, por outro lado, eu faço uma pergunta. Tudo bem, e cadê o substituto? Está aí? Ai, meu prezado. Não, a gente vai ter que procurar. Vai ter que procurar, e não um pouco, viu? Não é assim, pastor? Ninguém é substituível, mas vai ter que andar tanto para poder achar o substituto. E ainda lhe digo, não é igual. É diferente porque as personalidades não são iguais. Essa que é a grande questão, meus prezados irmãos. Tem ninguém mais importante do que o outro. Não, nós somos todos iguais. Nós todos temos o mesmo valor. Só que cada um na sua missão, como já disse na minha consideração inicial, para que a igreja de Cristo seja edificada e não tenha impedimento algum naquilo que ela faz. Ela precisa fazer. Agora, uma coisa eu quero lhe dizer, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Se esforce e não pouco. Porque se você já vivia em união com o seu irmão, com o seu pastor, com o seu ministério, com a diretoria da igreja, você vai ter que fazer mais que isto, porque tem um exército diabólico terrível, trabalhando para trazer a desgraça da família brasileira. Então a família precisa se unir, no conhecimento de Cristo. A igreja precisa se unir. Todos nós precisamos nos unir cada vez mais. Cada vez mais. E esse se unir cada vez mais, sabe o que é que significa? Agora eu vou para outra parte da mensagem. Deus não quer somente união. Ele quer que se cumpra o que Jesus disse no capítulo 17 de São João, na sua oração sacerdotal: Pai, eu quero que aqueles que me destes, eles sejam um. Então, a igreja precisa mais do que a união. A igreja precisa de unidade. E qual a diferença? Eu vou explicar. Eu vou usar uma metáfora também, um símbolo. Pensem bem. Se você convidar o pastor ou os pastores da igreja para uma refeição na sua casa, e você sugerir servir um purê de batatas. Pergunto: você será capaz de fazer um purê de batatas para um grupo do ministério, ou outro grupo que você convidar,
com a batata apenas? Tá bom. Então você vai recorrer ao saco de batatas. E quando você chegar lá, na despensa, você vai ver que tem muitas batatas. Elas estão ali unidas. Estão juntas. União é isso. Você abre, pega um número que você julgar necessário e suficiente para este purê e vai colocar numa panela e fazer o quê? Pôr fogo. Para haver unidade tem que ter fogo, prezado. Para haver unidade tem que ter fogo. Ótimo. Por quê? Porque a batata, ela é dura, mas quando cozinha fica mole, fica fácil de lidar. Aleluia. E tendo cozinhado, você pega aquele monte de batatas, alguém vai descascar ali e tal, e as irmãs dizem, vamos logo, irmão, que os irmãos daqui a pouco chegam aí. Aí você precisa de mais gente, com o mesmo propósito. Amassa tudinho. E faz purê. Pergunto. Se alguém perguntar quantas batatinhas você usou ali, você não as tendo contado, vai ser possível dizer quantas tem? Não. Porque elas não estão mais unidas simplesmente, juntas simplesmente. Elas estão agora compactadas. Elas formaram uma só coisa, uma unidade para servir a multidão. Não dá para contar mais. Agora elas estão em unidade. Tá? Foi exatamente isto que Jesus disse quando orou. Eu quero, Pai, que eles sejam um. Olha que coisa interessante. Jesus sai com os seus discípulos e vai dar uma volta, vai passar na alfândega. Olha, na alfândega, irmão. Só tinha cobradores de impostos ali. Os clichês ali, sei lá. E quando chegou ali, olha para um, olha para o outro. E certamente os discípulos estão, mas o que o mestre está fazendo aqui? A gente não vai pagar imposto. A gente não vai pagar imposto, o que a gente está fazendo aqui? E o coração, o problema está no coração, irmão. Vai olhando. Você levante-se, saia desse lugar, desse emprego e me siga, que eu preciso de você. Irmão, esse povo todo era inimigo dos judeus. Os discípulos de Jesus não queriam nem saber de um homem desse. Eram tidos como aqueles que usurpavam a sociedade. Tudo bem. Mas o que o Nazareno fez? O que Jesus fez? Olha o que ele fez. Tem gente que quer observar o que Jesus faz. Não deixa eu esquecer onde eu estava. Abrindo aqui um parênteses, um certo irmão que já partiu para a eternidade, chegou, ele era tio de um grande amigo meu, irmão em Cristo. Ele chegou, o pastor, naquele tempo, o pastor do Braia, o pastor Lupécio, exigiu para se fazer curso teológico, enfim, tal. Para você ser evangelista, presbítero, evangelista, você vai ter que fazer o curso teológico, irmão, porque não quer dizer que todo mundo vai ser, mas para você ser, tem que ter o curso, para poder você ensinar não sei o quê. Aí, e ele estava cotado para ser evangelista, ele era presbítero.
Aí ele chegou e disse para esse meu amigo, irmão em Cristo, eu também conheci ele, ele disse, para quê? Para que esse negócio de ter que fazer curso teológico para poder ser evangelista? Isso está tudo errado. Aliás, a igreja está errando muito. A igreja está errando muito, porque é um tal de fazer casamento na igreja. Esse negócio de casamento na igreja é de igreja católica, não é para a igreja de Jesus. Nós estamos pregando o evangelho, não, isso está tudo errado. Aí o irmão disse para ele, mas meu tio, tenha paciência, meu irmão, que é isso? O ministério está certo. O ministério é uma instituição divina. É uma coisa tão importante que até Jesus foi a um casamento, prezado. Ele disse, foi, mas não deveria ter ido. Meu Deus. Foi, mas não deveria ter ido. Aí, voltando à questão, Jesus vai passando ali, você é para o meu ministério. Mas pôs esse homem no meio da gente, rapaz, o que é isso? O que o Nazareno está fazendo? Olha, que bobagem ele fez agora. Pois esse homem, um publicano no meio da gente. Mateus. Aí quando vai fazer a oração sacerdotal, ainda diz assim, Pai, eu quero que aqueles que me deste, aquele que me deste, aquele que me deste, você também ele deu. Aqueles que me deste, eu quero que eles sejam assim como nós somos, tu em mim e eu neles, para que o mundo creia que tu me enviaste. Orar para o Mateus, irmão, pelo amor de Deus, pagar um preço alto, mas vai ter que orar para o Mateus. Outra versão, Levi, vai ter que orar, porque ele vai ter que viver junto com você. Ai, irmão, eu não tolero que cantar perto dessa irmã. Vai ter que tolerar. Não tolerou até hoje, mas de hoje em diante vai ter que tolerar. Se quiser ter vitória. Se quiser triunfar, porque nós estamos numa guerra, e essa guerra está se acirrando, e nós precisamos nos unir. Portanto, eu vou agora marchar para o encerramento, dizendo-lhes ainda o seguinte, eu disse que o problema dos discípulos era o mesmo nosso, muitas vezes, hoje, irmãos, é o coração. Nós temos que pedir, quando fala de coração, irmão, não pense nessa maquininha aqui, de bombar o sangue simplesmente, não é? Quando se fala de coração, é um todo daquilo que você é em essência. Veja que em algum momento a palavra de Deus diz que aquilo que não subiu ao coração do homem, se fosse assim nesse conceito, não era que subia, era que descia, porque o coração está aí embaixo, não está em cima. Se o médico for fazer, o cirurgião for fazer um transplante, existe um sistema que pega o coração, tira aquele coração que está com problema e coloca um coração de plástico até chegar ao coração que vai ser transplantado ali. E sabe o que vai acontecer? Você não para de falar, você não para de pensar, você não para de ser o que você é. Se você é Judite, vai ser Judite. Se você é Manuel, vai ser Manuel. Se você pensou sempre de uma forma, você continua pensando daquela forma, não é? Enfim, por quê? Porque o que muda não é aquela bombinha, não. É o todo aqui, irmão. Envolve tudo. Da cabeça do dedo grande do pé, aqui até a cabeça. Isso é o coração. E eu vou encerrar lhes dizendo o seguinte. Outra metáfora. Numa determinada igreja do exterior, um certo pastor, ele contou que na igreja tinha um irmão que ia para o culto, todo culto era a mesma oração. Ó Deus, limpa,
tira essa teia de aranha do meu coração. Amém, tá bom, uma boa oração para tirar a teia de aranha do coração, pastor Sérgio. Aí só. No outro culto a mesma coisa. Ó Deus, insisto, Senhor, tira essa teia de aranha do meu coração, limpa. No outro culto a mesma coisa, irmão. E o irmão cansado já de ouvir esta oração, essa ladainha. E o irmão chega: ó Senhor, eu continuo te pedindo, limpa essa teia de aranha do meu coração, ó Pai. Aí o irmão estava do lado, aproveitou, ajudou ele na oração. Disse: é verdade, limpa mesmo, ó Deus, limpa. E eu ainda te peço uma coisa: quando o Senhor estiver limpando essa teia de aranha, aproveite e mate essa aranha. Mata a aranha. Meu prezado, a teia de aranha é o sintoma. Mas o problema mesmo, a causa, está aonde? Na aranha. Entenderam, irmão? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e nos faça triunfar em Cristo Jesus. Amém. Passei do horário não. Eu terminei, acho que no horário, porque existe um provérbio para quem prega e para quem ensina, irmão Francisco. Um provérbio. Querem saber? Querem saber? Então digam comigo: bem-aventurados os que falam pouco, porque eles serão chamados para falar outra vez. Pronto. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja louvado.